João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, anunciou que haverá invasões de terra em todos os estados do Brasil no mês de abril, o conhecido Abril Vermelho. Ele disse ainda que a reivindicação no MST é que sejam desapropriados o mais urgente possível os latifúndios improdutivos para resolver o problema das famílias acampadas e criar espaço para a produção de alimentos saudáveis. Criou-se aí uma grande tensão no meio rural do Brasil e no Paraná não foi diferente. Diante desse cenário, especialistas listaram uma série de providências que os proprietários rurais devem adotar em situação de risco de invasões. Sobre essas providências, nós conversamos com Klaus Kunen, gerente do Departamento Jurídico da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O Abril Vermelho, tecnicamente, ele é tido como um mês das reivindicações, principalmente aí que o MST ele intitulou como sendo um mês que demanda essas invasões, essas ocupações para fins das ações deles enquanto reforma agrária, mas tudo isso fora dos termos da lei. Nós temos que deixar claro que invasão é crime, ocupações são criminosas e isso aí tem que ser combatido com todo rigor pela polícia. Agora, Klaus, como é que está o estado do Paraná com isso, hein? Você tem alguma informação sobre regiões que estão sensíveis a alguma invasão, onde há um movimento mais forte do MST? Olha, nós tivemos na semana retrasada uma reunião em Brasília, junto com a CNA, e praticamente estavam lá todos os secretários de segurança dos estados. Essa reunião deixou claro aí o momento atual, principalmente ações ocorrendo na Bahia, alguma coisa no Mato Grosso. Felizmente no estado do Paraná nós não tivemos nenhuma invasão propriamente dita, tivemos alguns movimentos, mas que foram debelados antes que as invasões ocorressem. Então isso é um trabalho, inclusive, que a gente tem que reconhecer, um trabalho efetivo que está sendo feito pela Polícia Militar do Estado do Paraná. O Coronel Hudson, atual secretário de Segurança, ele sempre esteve muito próximo da federação, inclusive nós desenvolvemos uma cartilha de segurança rural que foi transmitida para todos os produtores, isso está no site da federação, que traz uma série de orientações que os produtores eles têm que seguir, que auxiliam, de uma forma geral, no combate a esse tipo de atividade. E aqui faço importante destacar que os produtores eles têm que criar uma rede, nós estamos incitando eles nesse sentido, uma rede de proteção. E como isso acontece? Qualquer movimentação estranha que os produtores eles detectem, porque a gente sabe que a vida rural ela é um pouquinho diferente da vida urbana, eles estão acostumados ali, entre eles se conhecem, então qualquer movimentação estranha que ocorra nas áreas rurais, caminhões, ônibus, mesmo carros aí, alguns veículos que não são usuais ali na sua região, eles têm que encaminhar essas informações para a Polícia Militar, para o Conselho de Segurança do município. E vale destacar aqui que o governo do estado, nós temos o Disque Denúncia 181, que é um trabalho que está sendo inclusive incrementado, melhor dizendo, pela polícia, que hoje eles conseguem direcionar os tipos de ações, os tipos de denúncia. Então as denúncias do meio rural, elas estão sendo selecionadas e estão sendo encaminhadas para um policiamento especializado no combate a esse tipo de ação. O que mais você destacaria, por exemplo, na ocorrência de uma invasão, Klaus? Vamos lá, então, como nós estamos ali tratando naquele documento que está inclusive também na página da federação, o primeiro momento e é importante o produtor ter toda a documentação atualizada da propriedade, o próprio ITR, a questão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, se é arrendatário, ele tem que ter esse contrato de arrendamento, então todos os documentos que demonstrem aí a propriedade, a titularidade e os aspectos que levam em consideração esse conceito. No caso de uma ação e você ter a identificação de movimentação, é o chamado interdito proibitório, é uma medida legal que o produtor ele pode, através de um advogado, requerer que seja impedido, o juiz normalmente dá uma liminar, que impede a ocupação da propriedade. Mas nós temos aí especificamente, como você bem falou, são ações muitas vezes rápidas e que daí já é uma ação concreta. Nesse aspecto, a gente sugere que os produtores eles tenham uma defesa imediata,
mas a gente faz questão aqui de destacar o aspecto do controle da medida da força utilizada nessa ação, que é o desforço imediato. Tá? Então, tão logo isso esteja acontecendo, chamar a polícia e o próprio proprietário, né, o produtor rural, ele pode tomar as medidas de tentar debelar esta ação. Mas é isso que a gente sempre fala, que tem que ter muita cautela para que ele não seja depois incriminado por uma medida exacerbada. Então, esse controle a gente aí sempre pede, orienta os produtores que tomem isso com muita cautela, até por conta do risco da própria integridade. Caso a propriedade tenha sido invadida e ele não tenha conseguido, por força do desforço imediato, retirar esses ocupantes, aí nós caímos nas ações daí de reintegração de posse, que ele vai ter que tomar a medida judicial realmente.